Então, a live de hoje vai falar porque algumas pessoas nunca se sentem boas suficientes. Esse sentimento que a gente tem da gente nunca ser bom o suficiente está muito ligado com a nossa história, com às vezes o nosso jeito de querer as coisas perfeitas, né? Com o perfeccionismo, com a comparação que a gente faz com outras pessoas, né? Às vezes também com a questão de precisar da aprovação do outro, das pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, né? E não necessariamente a gente sente esses sentimentos, né, diante de uma capacidade real. Então a nossa avaliação sobre a gente mesmo, às vezes, elas não são boas suficientes, não necessariamente ligadas à capacidade real. Às vezes é uma coisa muito subjetiva, ligada à nossa história, nosso jeito, nossa necessidade de aprovação, né? E hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre esse sentimento de nunca ser bom o suficiente, né? De trabalhar, às vezes a gente cuida da nossa família, alcança nossos objetivos e ainda assim a gente vai dormir pensando no que a gente poderia ter feito mais. A gente sempre leva em consideração mais do que a gente deixou de fazer do que de fato a gente fez, né? Isso é uma coisa que acontece comigo também. Oi, Isabela, boa noite, seja bem-vinda. A gente está falando sobre a necessidade que a gente tem de, às vezes, a aprovação, de perfeccionismo, de se comparar com os outros e o sentimento que a gente tem de nunca ser bom o suficiente, né? Após, às vezes, a gente ter anos de crítica, comparação, cobrança excessiva, né? O nosso cérebro acaba ignorando as nossas conquistas e destacando as nossas falhas. Isso, durante muito tempo, a gente é acostumado a esse mesmo mecanismo de programação mental mesmo, né? De estar buscando sempre a aprovação do outro, de estar buscando sempre a perfeição. O nosso cérebro acaba acostumando em enaltecer as nossas falhas, né, e ignorar as nossas conquistas. Então a gente precisa ter um entendimento do que é um crescimento saudável e do que é uma autocobrança. Por exemplo, hoje aconteceu inclusive comigo mesmo, né? Às vezes a gente dá conta de várias coisas da nossa agenda, do nosso trabalho. A gente cozinha, a gente faz planos, organiza as coisas, cuida dos filhos, né? E a gente foca naquilo que a gente não fez. Então, às vezes, a gente até escuta um elogio, né? Do marido, por exemplo. Hoje você fez tanta coisa, hoje você produziu, hoje você vendeu, hoje você... E às vezes a gente foca no que a gente não fez. Mas eu precisava de guardar as roupas e eu não consegui. Né? Então, assim, a gente esquece o que a gente tem, às vezes, de coisas boas e foca naquilo ali que a gente não conseguiu conquistar, né? Focando na nossa autossuficiência. Eu costumo fazer alguns exercícios, né? Que eu sugiro para vocês, da gente destacar 3 conquistas recentes, né, para a gente tentar mudar esse pensamento. O que a gente pode fazer para mudar esse pensamento de que a gente não é suficiente? Então vamos destacar coisas que a gente tem de conquistas recentes, né? Outra questão que é importante a gente fazer para a gente diminuir essa sensação de insuficiência 3 qualidades que outras pessoas reconhecem na gente, que às vezes a gente não percebe, mas tem outras pessoas que falam: você é tão boa nisso, você é tão boa naquilo, né? Então, além da gente mesmo destacar, a gente reconhecer 3 coisas, 3 qualidades que outras pessoas falam da gente. E terceiro, a gente avaliar: eu estou me comparando com alguém ou com a minha própria evolução? Porque a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo. Porque como a gente era ontem e como a gente é hoje, o que a gente conseguiu evoluir, né? E não ficar
se comparando com o vizinho. Muitas vezes a pessoa tem uma vida financeira melhor, tem recursos financeiros melhores, né? E a gente não tá naquele nível que a gente gostaria. Mas e as outras coisas que eu conquistei, né? Eu conquistei família, eu conquistei educação dos filhos, eu conquistei uma evolução acadêmica, né? E a gente foca só em comparar um aspecto, de repente, que é o financeiro. E às vezes a outra pessoa, ela não tem todo aquele aparato que você tem, que você construiu durante a sua vida. Então você não tem que focar só na comparação, né, com o outro. Compare-se você com você mesmo, olhe para você diante de todas as dificuldades que você teve ao longo da vida, olhe as suas conquistas, né? Então quem vive tentando provar o seu valor para o outro, esquece o próprio valor. Então a gente não deve ficar tentando provar nada para outras pessoas. A gente tem que reconhecer o nosso próprio valor. E a gente não precisa ser perfeito para ser suficiente. Porque essa intenção que a gente tem de estar buscando sempre a perfeição, ela acaba desgastando muita gente. É claro que a gente tem que buscar uma evolução. A gente tem que buscar a nossa melhor versão. Mas o perfeccionismo, ele é muito exaustivo, né? E a gente não precisa ser perfeito para ser suficiente. A comparação que a gente faz com outras pessoas, ela rouba a nossa alegria. Ela rouba a alegria das nossas conquistas, né? Então a gente tem que deixar de mão um pouquinho essas comparações com outras pessoas, comparar a gente com a gente mesmo, vendo a nossa evolução, né? E ter a alegria das conquistas que a gente tem. Porque o nosso valor, ele não depende da aprovação de outras pessoas, né? Talvez nunca tenha faltado valor para você mesmo, né? Às vezes o que falta é você olhar para você mesmo com a compaixão que você olha com compaixão para as outras pessoas. Então, se você é assim, que você consiga refletir um pouco sobre o seu valor, né? Sobre a análise da sua vida, da sua trajetória, as conquistas que você teve, né? E não fazer comparações com outras pessoas, mas comparar você com você mesmo durante o seu processo de vida, sobre as conquistas, as evoluções que você teve, porque as nossas histórias de vida são muito diferentes, né? Então a gente tem que comparar a gente com a gente mesmo, não com o outro. O que a gente conquistou, o que a gente evoluiu, olha onde a gente chegou, né? E aí a gente conseguir ter uma perspectiva melhor e reconhecer o nosso próprio valor. Então, se você se identificou, que você consiga refletir sobre a sua autovalorização, né? Sobre você abrir mão da sua comparação com outras pessoas e se dedicar mais à sua comparação com você mesmo, vendo o seu processo de evolução. Se você não sente isso referente a você, mas que você percebe, conhece alguém, né, que você identifica nessa pessoa, que essa pessoa tem essa falta de valorização de si mesmo, né, e de que nunca se sente suficiente, encaminhe esse vídeo, essa live para essa pessoa, para que ela possa refletir e ela entender que às vezes esse comportamento de estar se desvalorizando pode estar vindo de uma frequência de comportamentos ao longo da vida, né? Que ela acabou educando o cérebro dela a focar mais na desvalorização do que na valorização. Focar mais no que ela deixou de fazer do que ela realmente conquistou. Então, quando a gente precisa muito da aprovação do outro, que a gente quer ser muito perfeito, a gente acaba educando o nosso cérebro a fazer isso e vira parte da nossa, do nosso modo de viver, da nossa personalidade. Mas isso tem como, né, ser mudado, porque nosso cérebro ele é plástico, né, tem uma neuroplasticidade de que a gente consegue moldar ele. Então, com essa consciência e essa reeducação, a gente consegue ter esse processo aí de mudança
e de evolução para melhorar a qualidade de vida, tá? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.